gente vai continuar falando de saúde, gente. De acordo com uma pesquisa realizada pela Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, entre pessoas que já não praticavam exercícios de forma rotineira, 65,8% afirmam ser sedentários. Então, já não iam todo dia e eles falaram, nós somos sedentários. Ok, admitimos. E o isolamento social, por conta da pandemia, teve efeito ainda mais negativo, porque a maioria dos entrevistados, 44%, admitiu também ter feito ainda menos atividade física. Esse é um dado preocupante, sabe por quê? Porque o sedentarismo é um dos 10 principais fatores de risco para a mortalidade global, causando cerca de 3,2 milhões de óbitos a cada ano. E a gente quer conversar mais profundamente sobre esse assunto e por isso nós convidamos o cardiologista e médico da Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício e do Esporte, Dr. Cláudio Batista, já está posicionado aqui com a gente. Doutor, muito bom dia e muito obrigada pela sua presença aqui no Edição Manhã. Bom dia, quem agradece somos nós e parabéns pela escolha do tema, porque é um tema que sempre será atual e que nós precisamos incentivar a nossa população para que ela volte à atividade física, porque ela é uma medicação que interfere sobre vários fatores de risco, ao mesmo tempo com um só tiro, vamos dizer assim. Então, ela contribui para a melhoria da pressão, do colesterol, do diabetes, do peso, da automotivação, enfim, uma série de benefícios que nós devemos incentivar a nossa população constantemente em campanhas que não devem ser nunca suspensas, e aliás não são, porque são necessárias para a prevenção das doenças cardiovasculares e até fatais. Doutor, essa pesquisa que eu citei agora no início, antes de conversar com o senhor, ela constatou também que boa parte desses entrevistados ganhou peso, né? Então, já ia de vez em quando, com a pandemia ficou mais sedentário, foi deixando, foi empurrando com a barriga e muita gente acabou tendo outras consequências. A obesidade e o sobrepeso também aumentaram e aí, como o senhor acabou de citar, várias doenças que acabam vindo junto também, né? Exatamente. Esse, infelizmente, foi um dos efeitos colaterais do isolamento, com a medida sanitária que foi adotada e para que haja controle da Covid, principalmente. E isto forçou com que as pessoas, inadvertidamente, você vai para a cozinha, você vai come alguma coisa a cada um tempo menor. O peso realmente aumentou, as pessoas... no momento que você come até comidas de fora, né? Porque houve o iFood. Acredito que 90% das pessoas que tiveram possibilidade, né? Infelizmente, grande parte da população não teve. E acabaram se alimentando de comidas condicionadas, com alto teor calórico, temperos diferentes da sua casa, da sua residência, e foram ganhando peso. E o peso nada mais é do que o que você consome com o que você gasta. Se você só consome e parou de gastar, você aumenta o seu peso. E automaticamente, como eu comentei, você acaba interferindo nos fatores de risco, notadamente nos níveis de colesterol, nos níveis de pressão arterial, nos níveis de glicemia, e por aí vai, triglicérides, etc. E isto são fatores que já consagradamente compromete a nossa circulação, compromete nossos vasos sanguíneos, levando a condições da formação de placas, né, as chamadas ateroscleróticas, né, e que vão alterando as funções, principalmente dos órgãos nobres, como o coração, como o cérebro e como o rim. Então, infelizmente, foi um efeito colateral que nos desagradou muito, mas que nós não pudemos escapar. Certo, doutor. Agora, quem praticava atividade física ia constantemente, mesmo na época da pandemia, e teve Covid, essas pessoas podem ter herdado sequelas cardiovasculares? Quais os cuidados que a gente deve ter nesse caso específico? Porque muita gente não se atenta para esse detalhe, não é verdade? Esta pergunta é uma pergunta a mais atual de todas. Inclusive, é um desafio para nós cardiologistas, que lidamos também com a cardiologia clínica do esporte, com a medicina esportiva, que são aqueles pacientes
praticantes de atividade física e que contraíram Covid. Então, o que estão mostrando os trabalhos? Normalmente a população, a própria imprensa, ela divulga o que vulgarmente nós chamamos a forma leve, que é aquela que o indivíduo tem poucos sintomas, há uma resolução rápida em dias, variáveis de acordo com sua imunologia, vamos jogar aí de 4 a 7 dias, e falam, bom, eu estou curado, vou voltar a correr. Existem aquelas pessoas, eu falei a corrida porque é a mais popular. Aquelas pessoas que tiveram uma Covid moderada grave, estas, então, nos preocupam ainda muito mais, porque elas precisam, todos os 3 grupos, mesmo quem teve Covid leve, e ouçam bem o que nós estamos comentando, e que acham que estão livres de quaisquer riscos, não exagere na sua dose de exercício. Se você praticava exercício, voltou à atividade, teve mesmo que fosse uma forma leve, você tem que voltar com cargas baixas, progressivas, graduais e obrigatoriamente fazer uma avaliação médica. Porque você pode ter uma surpresa. E essa surpresa, muitas vezes, você paga com a própria vida, como já tem sido registrados na nossa literatura médica. As formas moderadas a graves, essas, então, nem há possibilidade de qualquer outro tipo de discussão. É obrigatório que passe um profissional médico, um profissional capacitado e que possa aconselhá-lo em relação ao seu retorno. Porque muitas vezes, isso é quem lida com atleta como nós, quem lida com indivíduo praticante, ativo como nós, e aí em Campinas está cheio, a gente vê os parques, as pessoas cada vez mais participando, o que acontece? Eles acham que estão bem, agora estou curado. Infelizmente, a Covid ainda é uma doença infecciosa, virótica, mas ela tem uma característica inflamatória e ela acomete a porta de entrada, que é o pulmão. Mas nós temos o órgão, o coração também é comprometido, outros órgãos também são comprometidos. Então, no geral, nós temos que tomar muito cuidado. Esse alerta que vocês estão fazendo, nós agradecemos e muito, porque, para quem nos está ouvindo, devem entender, teve Covid, por favor, faça uma avaliação médica, independentemente dos níveis, principalmente aqueles que acham que já estão curados. Eu vou te citar um caso recente, que aconteceu com um paciente, jovem, de 45, 48 anos, que praticava o ciclismo. E ele teve a chamada forma leve, né? Muito bem. Ele achou que estava bem, passou 7, 8 dias, ele pegou a bicicleta e foi rodar 102 quilômetros. E me disse, doutor Cláudio, eu estou muito acima do que aquilo que eu faço normalmente. Conclusão, ele foi hospitalizado, foi entubado, graças a Deus, com os cuidados médicos recebidos, ele voltou à vida, vamos falar desta forma, e o que ele achava que era uma Covid simples. Então, nós não estamos colocando pânico, não entre em pânico, entre naquilo que é o real. Ouça o seu médico, acompanhe as suas orientações e retorne ao esporte de uma forma natural, de uma forma saudável. Você vai voltar aos seus níveis, mas tenha paciência, trate também da sua cabeça, não se afobe e se aproxime de profissionais competentes. Muito bom, doutor Cláudio Batista, trazendo esse alerta para a gente, não só para quem é sedentário, para quem vai iniciar uma atividade física, é importante ter esse acompanhamento médico, mas fica o alerta, né, do doutor falando sobre essa questão de que quem já tinha essa vida de fazer as atividades físicas, teve a doença, teve o Covid, independente do grau, e voltou a se exercitar, que faça antes de tomar essa medida, que a gente já pensa, poxa, isso é muito bom, não tem problema nenhum, mas podem ter ficado sequelas ali, é importante que você tenha esse acompanhamento, e esse é tema, inclusive, da palestra do Dr. Cláudio nessa semana, ali num congresso especial que vai ter, né, da Sociedade de Cardiologia no estado de São Paulo, onde esses temas serão debatidos, esse e outros, né, doutor? Eu quero já lhe agradecer muito pela sua explicação e por esse alerta que o senhor trouxe aqui para o nosso público. Muito obrigada. Quem agradecemos somos nós, parabéns pela escolha do tema, podem insistir nessa escolha desse tema, a Covid ainda não nos abandonou.
Nós queremos abandoná-la, mas não conseguimos desquitar dela ainda. Então, por favor, você que teve Covid e que não teve e se exercita, nesta fase, inclusive, procure cargas menores, procure fazer uma atividade saudável. Você, através da sua sintomatologia, o que é sintomatologia? Aquilo que eu sinto, a qualquer sinal que você perceba, puxa, eu não estou bem, procure o profissional. Procure, porque você está salvando a sua própria vida e servindo de exemplo para a população de uma forma honesta e correta. Muito obrigada, doutor, mais uma vez pelas suas informações. Espaço aberto aqui, a gente sempre gosta de tratar de assuntos de saúde, são extremamente importantes.